Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que estão acostumados já com o nosso workshop, a gente deixa aí as primeiras informações, né? De que aqueles que estão participando do grupo receberão lá o seu certificado, a gravação e o material que o Paulo hoje vai nos brindar aí com a sua participação. Paulo é professor nosso aqui de paisagismo, né? Uma figura, um sujeito, um personagem, uma pessoa maravilhosa, além de ser um professor reconhecidamente extraordinário. Então, um cara com quem eu divido aí o dia a dia de trabalho, né? E a gente sempre tem aí um carinho muito especial um com o outro. É um cara que eu respeito, gosto muito. E está à frente aí de várias disciplinas de paisagismo que ele vai colocar para a gente aqui dentro da sua exposição. Vou pedir já para o Paulo já disponibilizar aí a apresentação para a gente já dar início. O INAP está com as matrículas abertas, né, para o curso de paisagismo, aqueles que têm interesse, né, em fazer com a gente, então aí de posicionamento de mercado, de demanda, e tem grandes profissionais que passaram, né, pelas cadeiras do INAP, pelas salas do INAP, hoje estão atuando aí na área e já vamos aí para 50 anos de existência, né? Então muita gente saiu daqui e a gente está tendo a alegria agora de completar aí 50 anos, concurso à disposição, as aulas começam dia 11, mas ainda é possível se matricular. Então, Paulo, muito boa noite, seja bem-vindo. A fala é sua. Daqui a pouco a gente volta, são 40 minutos. Então, daqui a pouco a gente volta para encerrar. Fica à vontade, meu querido. Então, boa noite todo mundo. Como já foi dito, meu nome é Paulo, sou professor do INAP, principalmente na grade de paisagismo, mas também interiores, né? Eu sou arquiteto urbanista e pós-graduado em paisagismo e revitalização ambiental e trabalho na área desde 2016, não, 2014, perdão, quando eu fazia estágio ainda é, dentro de um shopping na área de paisagismo, na área de arquitetura de modo geral, mas o que me chamava mais atenção era a área de paisagismo, né? Que o shopping ele funciona como uma microcidade. Alguém mandou um chat aqui. Onde- É um curso de quanto tempo? O curso de paisagismo é um curso de 2 anos. dois anos. Ô Paulo, eu vou respondendo ou captando as informações e aí a gente passa para você ao final, para que você não precise de interromper. Beleza, gente? Pode ir mandando Beleza, no chat que eu vou fazendo aqui a triagem, tá? beleza. Então vamos começar aqui, né? Primeiro, o que eu gostaria de introduzir aqui o que que é o paisagismo, né? Porque muitas vezes a gente confunde um pouco o paisagismo com outros aspectos, outros tipos de trabalho, outros tipos de serviço, né? É, Principalmente em áreas próximas. Então, o paisagismo, ele é uma área comum à arquitetura, ele é um complemento, uma área irmã ali da arquitetura, que vai trabalhar com a paisagem num contexto geral, né? Então, a forma como o ser humano interage com o espaço. Deixa eu. O slide não passou aqui, agora acho que passou. Tá tudo certo com o slide aí, né? Qualquer coisa, o Deci me dá um toque. Então, o paisagismo é essa forma, essa arte, essa técnica de observar um espaço, observar um ambiente e conseguir, através das noções que a gente constrói com o tempo de eh, artísticas e funcionais, de harmonizar esse espaço, de transformar ele para que ele atinja um objetivo, geralmente
de se tornar o ambiente mais agradável ou mais ou próprio para utilização humana, né? Geralmente. Pode ser hoje em dia pode ser até de pet também, né? Então, o paisagismo é essa forma de olhar e de colocar em prática essa essa natureza, essa relação humana com o ambiente, né? Então a gente vai utilizar de elementos naturais ou não, a gente vai utilizar na maioria dos casos, de jardins, de plantas ou outros elementos que vão compor todo esse espaço, né? É, lembrando também que o paisagismo ele não é jardinagem, mas um complementa o outro, né? Um conversa com o outro. O paisagismo ele antecede a jardinagem e a jardinagem executa o paisagismo, né? Só para a gente separar, tá? Então, um primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar aqui é o paisagismo enquanto arte, né? O que que é a arte no paisagismo? É justamente esse contexto de relação que o ser humano vai construir com esse ambiente que ele está inserido ali, né? Então, através da observação ou de todos os outros sentidos, né? Como dizem grandes paisagistas, o paisagismo é a única forma de arte que você vai abranger todos os sentidos humanos. Então, a gente vai trabalhar com formas, com cores, com texturas, sons, entre outros elementos que vão sendo conduzidos para aprimorar essa relação e trazer esse conforto, né? Eu coloquei aqui nesse slide uma frase do Burle Marx, né? Que é um grande paisagista é, que fala assim: o jardim é uma obra de arte viva em constante transformação. Nele a natureza é moldada pela sensibilidade humana, né? Então o que que ele está falando aqui? Que o jardim ele é uma obra de arte que vai sempre estar se transformando, porque quando a gente trabalha com espécies, com os seres humanos, as espécies vão crescendo, vão sendo trocadas, o ser humano vai interagindo ali com aqueles espaços, vai alterando à medida da necessidade ou da curiosidade também, né? Então, é a forma de conectar o ser humano a essa natureza, né? E a gente está tendo hoje em dia essa grande necessidade, né? De estar retomando o que é a nossa própria natureza de relação com o espaço, né? Então, mais para frente eu falo um pouquinho mais disso. Aqui é um exemplo que eu coloquei, que é o Centro de Inovação da Natura, só para a gente ver o paisagismo inserido num contexto interno, né? Ele está dentro do edifício, uma área, claro, que tem uma iluminação natural ali fora, mas com espécies adequadas para esse tipo de iluminação, que isso é muito importante, e que a forma natural e orgânica da vegetação complementa os materiais e a forma com que a arquitetura é trabalhada. Então, uma coisa está interligada na outra, né? O espaço ele é visto aqui de forma abrangente, então ele cria um ambiente acolhedor ali e um ambiente de conforto natural, porque além das plantas, a gente também tem elementos é, em natura, vamos dizer assim, como o concreto e a madeira, né, que vão aproximar o ser humano desse contato com essa natureza, né? Aqui é um outro exemplo, né, do Ministério das Relações Exteriores, que fica em Brasília, Itamaraty. É, aqui eu mostrei em duas situações, né? É um paisagismo, a parte externa e a parte interna, para a gente ver
é essa relação de como que esses elementos eles vão aprimorar a arquitetura no sentido de valorizar o aspecto visual que ela causa, né? Porque o palácio em si ele já é uma obra de arte, porque a gente vê todo o desenho, todo o movimento do concreto ali nessa fachada e de repente um espelho d'água enorme, né? Trazido no paisagismo como um que reflete esses elementos e cria essa sensação de espelhamento ali, muito interessante. Além das formas, aqui trabalhadas com formas curvas, mas não naturais, né? Então tem vários círculos, tem várias formas geométricas ali trabalhadas na área externa, que também fazem essa conexão com as formas do próprio prédio, né? E aqui do lado é a parte interna uma das partes internas desse edifício, né? Para a gente ver o contexto do paisagismo sendo inserido em vários momentos, né? Porque muitas vezes a gente pensa que, por se tratar de planta, ou na maioria das vezes, né? Não, nem sempre, o paisagismo ele está fadado a ficar do lado de fora de um edifício. E isso não é verdade, né? Ele cabe muito bem trabalhando as condições ideais para esses seres vivos conseguirem se manter ali e compor aquele ambiente. Então, o paisagismo tem toda essa forma de conectar vários aspectos de ambientes que a gente está inserido, né? E enquanto técnica, né, que o paisagismo, ele não é só arte, né, não basta eu trabalhar de maneira muito elegante, muito bela, se eu não souber manipular esses elementos, assim como qualquer outra forma de arte, né? Se eu for fazer um quadro para pintar e eu precisar ter um trabalho é, mais primoroso, mais adequado ali, dependendo da situação que vai ser inserido, eu vou precisar desenvolver uma técnica, entender da tinta que eu vou estar usando ou outros materiais, vou precisar entender das cores, enfim, de uma série de elementos para eu poder trabalhar aquela pintura. E o paisagismo não é diferente. Aqui eu preciso entender de algumas disciplinas que vão um pouco além, por exemplo, da arquitetura, que é a área mais próxima ali, né? Que está colada ali no paisagismo. Um faz parte do outro, na verdade, né? Então, eu preciso estudar, entender das plantas, né? Eu estudo da botânica, das suas necessidades, enquanto seres vivos, desses grupos, das famílias, entender de maneira artística também, né? As formas que compõem esses elementos, ou as cores, enfim. É interessante também entender de aspectos como iluminação, aspectos construtivos, né, de conforto, é muito interessante. Enfim, um exemplo aqui. Esse aqui é o Nibra lá em Recife, é um projeto do escritório do Alex Hanazaki, certo? Olha como neste paisagismo, neste contexto, muitos elementos além da vegetação foram também inseridos de forma a complementar esse aspecto da paisagem não só com beleza, mas também com função, né? Então a gente tem várias estruturas que são paredes, que são importantes para essa relação do espaço que ele tem ali, que é estético. Além da função estética, ele tem uma função de climatização desse espaço, como é um ambiente muito quente. A água vai umidificar ali a região e vai trazer, principalmente à noite, um pouco de frescor, né? Então, outros elementos, além do mobiliário, também é importante aqui nesse projeto, por ser uma instituição de ensino, o mobiliário também foi pensado para abraçar aqueles estudantes
precisam passar um tempo ou estudando ou interagindo um com o outro. Então, a gente vê vários bancos largos, grandes, até aqui em cima, não sei se vocês conseguem enxergar meu mouse, na primeira imagem tem um banco bem aberto, para a pessoa deitar, ler, enfim, usar o espaço da maneira que ela quiser ali, né, respeitando o ambiente, claro. É, mas então, para a gente entender que não só de beleza, de estética, vive o paisagismo. A função ela é muito importante também, a técnica ela é muito importante para a gente conseguir construir, né, e abranger esses elementos de forma que eles solidificam ali um espaço adequado que vai ser funcional, né? Não adianta nada eu também colocar espécies que eu acho bonitas, mas que não vão funcionar, que logo elas vão estar morrendo ali naquela situação, por exemplo, né? Então, aqui. E por que que a gente está falando isso, trazendo esse aspecto do paisagismo, né? Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, mas isso já tem um tempo que vem crescendo, essa necessidade do ser humano de estar criando uma relação mais próxima com a natureza, né? E com valores de sustentabilidade que o paisagismo vai fazer essa ponte, né? De retomar o nosso convívio com a natureza. Então, a gente começou até na psicologia, por exemplo, um estudo que a gente chama de biofilia, que é entender a necessidade que o ser humano tem enquanto espécie de ter esse contato com a natureza. Então, em várias áreas. Então, ele mostra que, só resumidamente para a gente entender esse conceito, que a nossa espécie viveu muito tempo nas florestas, em ambientes naturais, né? E só em fazendas, né? Até recente, e só em pouco tempo que a gente tem de história da humanidade a gente a- quase que abandonou essa relação para viver em grandes centros urbanos. Então, é, então, o nosso cérebro ele não entende essa ausência que a gente tem desse espaço que a gente está tão acostumado, né? Ele foi moldado para ter essa presença. E na pandemia que teve agora, né, em 2020, a gente acabou, foi um chamariz nesse aspecto, né, para a gente perceber essa dimensão dessa necessidade. E foi aí que a gente teve notícias de buscas por esse contato com a natureza, né? E não parou por aí. Aqui eu coloquei, né, nesse slide algumas notícias. Essa primeira de 2021, a de baixo já é do ano passado, né? Desse ano, na verdade, a notícia, mas está falando do crescimento do mercado de paisagismo do ano passado e também das projeções até 2033, né? Então, que ele é um mercado em constante crescimento. E aqui um gráfico do Ibraflor também. O Ibraflor, quem não sabe, é o órgão responsável pelas empresas de paisagismo, enfim, de flora, nesse contexto, mostrando o crescimento desse ramo de mercado dentro dos anos. Então a gente vem lá de 2017, ó, até antes da pandemia, só crescendo. A única redução que a gente teve foi em 2023, mas uma redução bem mínima ali e voltou a subir de novo, né? Porque é uma tendência. Então a gente está cada vez mais escutando sobre sustentabilidade, sobre a importância desses espaços, enfim. Aqui eu coloquei para vocês também, porque olha como que as coisas são engraçadas, né? É, eu estava conversando com uma ex-aluna, porque ela tinha umas dúvidas em relação a um projeto específico dela lá. E a gente estava conversando e ela me soltou o seguinte áudio, né? O começo do áudio, só para vocês entenderem, não ficar muito perdido, é... Ver se dá para vocês escutarem aí, né?
Ele fala, tá falando do projeto, ela tá falando do projeto, mas metade pra lá que é interessante, né? Ué, aí. Vocês estão escutando? Sim, estou escutando. Então, assim, né? Por que que eu mostrei esse áudio? Porque eu achei, bom, ela, de maneira espontânea, ela mostrando, assim, que para ela deu muito certo ali, ela é inserida nesse mercado, né? Ela tá tendo cliente o tempo inteiro, ela tá com dificuldade de atender todo mundo, né? Porque ela trabalha sozinha. Então, a gente sabendo como. Encaixar, né, como entrar nesse mercado, tendo o contato correto, a gente acaba ficando sempre em movimento, né? Porque é algo que a gente vai estar procurando aí, né? Então, o que que impulsionou esse grande crescimento, como a gente está falando aqui, né, desse mercado? Então, a gente tem crescente valorização da qualidade de vida, né? Então, eu coloquei um pouquinho sobre a biofilia aqui, um texto, só para mostrar para vocês. Outra questão que também sobre essa necessidade do ser humano da relação com a natureza, mostrando que hospitais têm usado essa abordagem da biofilia, né, do contato com a natureza, e tem criado grande melhora em muitos quadros, até diminuição com custo com remédios por causa da melhora que a natureza, o fato do paciente simplesmente ver através da janela do quarto a natureza, né, uma árvore, como que isso é significativo para melhora desses quadros clínicos, por exemplo, né? Então a gente tem até na saúde e não só aí, né? Em vários aspectos essa relação. No Japão, por exemplo, também tem um conceito que eles chamam de banho de floresta. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que é justamente você caminhar uma hora do dia ali é, na, numa floresta para você relaxar, trabalhar ansiedade, depressão e essas doenças da mente que tem acometido, né, a sociedade nesses últimos anos, né? Tem em crescimento, assim, né? E então, assim, a gente pode ver que existe uma relação dessa ausência com, não só isso, claro, né, gente? Não sou especialista nessa área da saúde mental, mas é só uma relação, assim, né? É, mas como é que isso tem também afetado esses quadros, né? A gente também tem essa preocupação com a sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade é saber usar os recursos naturais, e no paisagismo a gente tem tendências que incorporam esses conceitos de sustentabilidade, tanto para melhorar conforto térmico de residências ou ambientes, sem o gasto de energia, por exemplo, energia elétrica, enfim, ou também na questão do próprio consumo de uma alimentação saudável, que hoje em dia é uma preocupação muito grande também. Então, a gente tem a possibilidade de criar pomares, hortas, até dentro de apartamentos com iluminação, com sol, né, lugar que bate sol, dentro de vasos. Então, isso como que isso é um grande uma grande vantagem para a gente, assim, de questão de segurança até alimentar, né? Então, a sustentabilidade, ela entra em vários aspectos do paisagismo. O exemplo do projeto do Hanazaki mesmo, que eu mostrei ali, a forma de trabalhar com a climatização do ambiente, com fontes de água, sem precisar de usar de outros recursos, às vezes, um pouco mais agressivos, né? Enfim.
E também tem a questão da própria valorização dos ambientes, né, das residências ou dos espaços corporativos que o paisagismo acaba criando, né? Porque a gente tem estimativa de crescimento de 20 a até 45% de valorização de um imóvel, por exemplo, com paisagismo, né? Ou até desvalorização de um imóvel, que já tive contato, por causa de que o paisagismo não estava bem elaborado naquele imóvel. Então, como é que isso é extremamente importante até para além da saúde, que é o mais importante, né, das relações humanas, até para questões também econômicas, né? Ele afeta nesse sentido, certo? Vou passar aqui. Então, onde que a gente pode estar trabalhando dentro desse mercado? Né, com essas práticas, né, com o paisagismo de forma geral, onde que a gente pode estar inserindo o nosso serviço dentro da cidade, né? Porque a gente tem vários campos que a gente pode abrir, não só de projetos, como outros serviços que englobam também o paisagismo, é, que vão que estão em constante movimento, né? Então a gente pode trabalhar aqui como os exemplos que está na tela agora, como em áreas residenciais, né? Que é o mais comum, principalmente em casas. Hoje em dia tem muitos condomínios, enfim, em São Paulo tem muito apartamento que busca essa aproximação. Então eu coloquei até essa foto dessa desse projeto de um apartamento com uma colocação de espécies de vasos ali dentro do projeto, que faz parte do projeto ali, né, esse paisagismo, enfim. A gente tem essa relação. A gente pode estar trabalhando também em áreas corporativas, então esses grandes escritórios têm optado por ter espaços de convívio, e não só do lado externo, aqui eu só coloquei externo, né? Podia ter colocado também interno. Eu mesmo já fiz um projeto, era interiores, nesse caso específico de um escritório de uma empresa até internacional, mas aqui em Belo Horizonte, no edifício fica ali na Raja Gabalha, e eles queriam dentro desse escritório mobiliários que comportassem plantas e para que o ambiente se tornasse mais vivo e mais adequado ali para as relações de trabalho, né? Para não ficar aquele ambiente corporativo extremamente maçante e cansativo, né? Ele se tornar um ambiente agradável para que as pessoas elas consigam trabalhar com mais tranquilidade e com menos ansiedade. Então, é, é um acréscimo muito interessante e é uma área importante que tem aparecido muito serviço nesse aspecto. Grandes centros urbanos também, com projetos urbanos, a gente tem praças, a gente tem parques, a gente tem, entre outros, até eventos, na verdade, né, que podem estar acontecendo, que a gente pode estar trabalhando. No paisagismo, aqui, claro que a gente precisaria de uma estrutura melhor, uma estrutura maior, mas o paisagismo entra ali é, de forma não só com os jardins, viu, gente? Quando eu falo paisagismo, eu espero que vocês tenham entendido isso e eu quero que vocês entendam que ele vai muito além disso. Então, até as escolhas das formas, dos materiais, de toda essa relação dos caminhos, olha só como é que interessante esses movimentos curvos, né, que foram criados ali é, fazem parte da paisagem. É isso que é o paisagismo, né? E a parte institucional também, aqui em escolas, hospitais, enfim, em qualquer instituição que se preocupa com a relação
humana entre o ser e o espaço, né? Trazendo essa questão de conforto, de, bom, de acesso e funcionalidade, né? De... Perdi aqui a palavra que eu queria falar. Mas é nesse sentido, na verdade, né? De- Enfim, certo? Bom, o que eu trouxe para falar com vocês foi mais ou menos por aí. Eu acho que eu falei mais rápido do que eu tinha tempo para falar. Eu fiquei muito preocupado com ser sucinto por causa do nosso tempo, que é muito curto. Deixa eu ver se eu tenho. Não, esse é o último slide mesmo. Bom, mas é isso. Uma coisa que é importante também, que eu gosto de sempre falar com todo mundo, é que quando a gente trabalha com imagem, né, com, com esses tipos de expressão artística, dessa expressão funcional, eu lembro sempre de uma professora que eu tive quando eu estava na faculdade, que uma vez eu apresentei um trabalho para ela e ela virou para mim e falou assim: Paulo, olha para o seu trabalho, tá tudo certo? E eu olhei assim, era um prédio, era estudar arquitetura, era um prédio, tava tudo certinho ali, o prédio tava ok, não tinha nada demais. Aí ela falou assim, e isso aqui em volta? Eu reparei que na minha apresentação, a forma que eu apresentei ali, aquele projeto, ele tava todo desorganizado em volta. Tá, o próprio projeto mesmo, ele estava inserido num terreno, mas o entorno inteiro estava todo solto do jeito que veio foi. E ela falou assim: você trabalha com imagem, você trabalha com visual, então você tem que tomar cuidado com isso. E eu levei isso pro coração, assim, a bom modo, né? Que eu entendi que a gente, quando trabalha com aspectos que vão relacionar com os nossos sentidos, a gente precisa ter esse cuidado de pensar num todo, né? De como que as coisas estão sendo vistas, que imagem que você está passando ali naquele ambiente, naquele lugar, é, para as pessoas que estão frequentando ali. Então, eu queria encerrar deixando encerrar a minha fala, deixando esse chamariz aí para a gente estar sempre atento às belezas e as coisas boas que a gente mesmo pode proporcionar, né, no nosso trabalho dentro dessa área. Beleza. Valdeci? Então é isso, né? Eu dei durante muitos anos a disciplina Gestão de Negócios para também paisagismo, né? Então a gente provocava, na verdade, a gente mais provocava do que ensinava, porque é um contexto ali de, né, que você trabalha assim, uma visão empreendedora, né? E muitas ideias eram focadas para serem, né, como negócio ali, oferecidas como negócio. E eu diria que, claro, né, sempre ali com boa fé, 90% desses trabalhos eram trabalhos exequíveis, né? Eram propostas que poderiam ser colocadas aí como negócio, como algumas, inclusive, foram. E esses alunos tiveram sucesso, né, nessa primeira empreitada, né? E eu sempre falava que o paisagismo é algo monumental, mas tem aí aspectos muito individualistas, né? No sentido de estar presente dentro de uma casa, né? Que a gente chama lá o paisagismo indoor, não sei se ainda o termo é esse, mas em propostas urbanas com impactos assim na qualidade de vida dos cidadãos, né? Das pessoas que estão dentro de uma localidade, de uma cidade, né? Que torna muito aprazível. A gente às vezes vai no interior ver praça, né? Vai ficar numa praça. E esquece que às vezes dentro do ambiente urbano que estamos, de cidades grandes, também temos essas praças, né? Uma das praças mais lindas de Belo Horizonte, talvez a mais,
porque muita gente atribui a Praça da Liberdade à Praça Raul Soares, né? Aquela mandala no meio da cidade, né? Que você vendo de cima, você se encanta. E também promove um bem-estar, né? Promove uma coisa assim, meio ar interiorano. Quando você vai ali na Praça Raul Soares, parece que você está no interior, né? Só que a proporção é maior do que uma praça de cidades pequenas, né? Eu fico muito feliz porque o paisagismo, ele talvez uma coisa que é importante, né, sob o ponto de vista daquilo que é estratégico numa obra ou numa construção, ele tem ali um percentual de valorização muito grande. Muitas das vezes, aquilo que você faz de lançamento, né, um produto imobiliário, o paisagismo consegue alcançar uma precificação daquele imóvel maior, porque ali tem, né, um projeto paisagístico. Ali está instalado um projeto paisagístico. E o paisagista é esse fato, esse pilar que gera essa grandiosidade da arquitetura, né? Claro que nós estamos falando aí de propostas inúmeras, que hoje a gente tem prédios belíssimos, mas eles ficam muito mais interessantes sob o ponto de vista daquilo que é vivo, né? Daquilo que está vivo nele, né? E muito dessa construção do que é vivo num prédio, numa construção, numa edificação, permite que esse prédio se incorpore à natureza de uma forma eficiente, né? Que você tenha melhor captação de água, melhor impacto térmico, enfim. Eu não sou paisagista, né? Mas me permito aqui demonstrar como aquele que usa o paisagismo, né? Como qualquer cidadão de grandes cidades e de pequenas, né? Como que a gente se sente feliz num ambiente urbano com mais verde, verde ali que está de uma forma com critérios, né? Critérios ali de funcionalidade, de participação, né? Do entorno, né? Da estética, daquilo que evolui dentro de uma cidade no bom sentido, né? Evolui para o bom caminho. E a gente vê como que algumas cidades vêm valorizando isso, né? Na Europa, a gente tem lá as lajes, né, das cidades já sendo ocupadas por jardins. Já vi aí projetos onde tem jardim em cima do ônibus, né, do teto do ônibus. E acaba sendo um jardim itinerante pela cidade. E isso é encantador, né? O paisagista é esse cara que embeleza a cidade e às vezes com um custo muito baixo, né? Um custo muito pequeno, né? Daquilo ali ser instalado e ele é capaz de transformar a experiência e a vida das pessoas. É isso. Ô, Paulo, eu acho que as pessoas não se manifestaram, pelo menos, deixa eu ver aqui, a última manifestação que foi da Aline, né? Que ela diz aqui que gostaria de fazer projetos assim para academias com jardins internos, né? Acho que o Paulo também faz também, né, Paulo? Se precisar, e a gente deve ter outros paisagistas aqui, se quiser entrar em contato com a Aline. E a Aline, fica o convite para você voltar aqui, para você vir, né? Ser nosso aluno e fazer talvez aí até uma aula experimental com a gente. E dia 11 está aqui com a gente, nas turmas que se iniciam. Gente, eu vou agradecer, desejar aí tudo de bom a todos, reforçar, né, que a gente está com matrículas abertas. Eu vou disponibilizar para vocês lá a nossa inscrição reserva acadêmica, que garante aí um bom desconto para que vocês possam fazer o curso durante o desconto durante todo o curso, né, uma espécie aí de voucher. O nosso link vai cair daqui a alguns segundos, então reforço que lá no grupo vou deixar à disposição o certificado, a gravação e o material do Paulo que ele vai deixar disponível também. Gente, muito boa noite, grande abraço, Paulo, obrigado e até a próxima.